estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 4, quero lembrar que o PET 4 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é a professora Leonora Campos, de Ciências. E nessa aula nós vamos retomar o tema Propriedades da Matéria, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 3. Não é isso, professora? Isso mesmo, Bruna. Aluno do 6º ano, sou a professora Leonora, estou com você para mais uma aula de ciências e hoje é uma aula diferente, porque hoje nós vamos retomar as aulas anteriores e vamos estar aí resolvendo algumas questões do PET 3, porque na próxima semana iniciaremos o PET 4. Então, o assunto de hoje que nós vamos tratar é a propriedade da matéria. Então, vamos lá para a nossa primeira questão do PET, Bruna? Semana 1, nós trabalhamos sobre os conhecimentos científicos e o senso comum, a importância da ciência no dia a dia. Leia aí a primeira questão aí para nós, Bruna, fazendo um favor. Claro, vamos lá. Como você acredita que ocorre a produção de conhecimento científico? Bom, falamos aqui sobre o conhecimento científico, que todos os fatos, as informações que surgem e que são comprovados cientificamente, através do método científico, ocorre aí a produção do conhecimento científico. Então, para se produzir o conhecimento científico, devemos objetivar a observação, a produção de hipóteses, modelos e teorias, o que pode ser alcançado através da coleta de dados e informações sobre um determinado assunto ou problema. Então, a observação ela é fundamental aí para o conhecimento científico. Não só a observação, mas o levantamento de hipótese, a experimentação, a comprovação para verificar se você só fala que um conhecimento é científico, se ele teve aí uma comprovação científica, se comprovou aí a sua veracidade dos fatos ou das informações. Vamos aí para a questão 2, Bruna. O que é saber popular? Dê alguns exemplos que você conhece. Bom, saber popular, senso comum, é tudo aquilo que o nome mesmo já diz, né? É comum a todos, é algo que se tornou de boca em boca, se tornou uma fala única da população e às vezes a gente até confunde, acha que algo que é um senso comum pode se tornar um fato científico. Mas, na verdade, esse senso comum é o que acontece aí de boca a boca, são esses conhecimentos que são passados aí de geração em geração, são aqueles conhecimentos que os nossos avós passam para nós. Inclusive, aí, às vezes você está doente, aí a avó fala assim, toma esse chazinho, que ele é bom para a dor de barriga, ele é bom para a diarreia. Então, são informações, são aí conhecimentos empíricos, né, que vem aí dos nossos antepassados e que a gente tenta transmitir aí para os nossos filhos para os nossos netos. Então, isso aí é o conhecimento, o senso comum, ou que a gente também chama de saber popular. Vamos aí para a 3, Bruna? Vamos. Diz respeito às crenças naturais e ordinárias produzidas por uma determinada cultura e transmitidas pela tradição referente a tais culturas e que são tomadas como plenamente verdadeiras. Então aí o nome já está indicando, nós já falamos aqui, essas crenças populares, esse saber que vai passando de uma geração a outra, né? Ele refere ao senso comum, que na verdade é a letra D. Ainda nós temos uma questão ainda. Número 4. Quando procuramos respostas científicas para um determinado fenômeno que ainda não foi estudado, qual o primeiro passo que devemos tomar de acordo com o método científico? Bom, para passar algo, toda ciência, para ser comprovada a sua veracidade, ela passa pelo método científico. E nós falamos aqui, eu já falei na aula, nas aulas anteriores e hoje também. A observação ela é fundamental. É o primeiro passo na ciência, é primeiro observar. Depois aí vai ter o levantamento de hipótese, né? Por que desse fato, como aconteceu. São vários questionamentos que a gente faz sobre aquele determinado assunto que a ciência faz e ela vai testando cada hipótese para saber a sua veracidade ou não. Se aquela hipótese comprovada, ela levantada, se ela comprovou a sua veracidade, se torna um fato científico. Se não, aí nós não podemos afirmar que é comprovado cientificamente. Então, o primeiro passo é a observação, depois o levantamento de hipótese,
buscar a teoria, fazer deduções, tudo isso é importante na ciência. Mas a observação, ela é fundamental. É o primeiro passo que a gente pode dizer que é a primeira etapa para comprovar um fato científico. A letra D, a resposta. Na semana 2, nós já mudamos um pouquinho o assunto, né? E nós falamos aí do que é matéria, do que é matéria. Nós falamos aqui que é tudo aquilo que tem massa e que ocupa lugar no espaço. Aí falamos aqui que nós somos matéria, que isso aqui é matéria. Mas existe aqui, ao seu redor, existem coisas que não são matéria. Por exemplo, a claridade da luz, a nossa voz, o som que é produzido, não são matéria. Mas por quê? Porque não ocupa lugar no espaço. Toda matéria, ela nós podemos dizer que tudo que ocupa lugar no espaço, que tem massa, nós podemos dizer que é matéria. Então, aqui pede para a gente relacionar, né, Bruna? O número 1, corpo, 2, matéria e 3, objeto. Então, vamos aí. Refere a tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, nós falamos que é matéria. É um corpo produzido para uma determinada finalidade, objeto, e é uma porção limitada de um corpo, nós falamos que é corpo, né? Então, fizemos aí o relacionamento direitinho. E agora temos outra questão que está no PET também, essa questão. Pode ler para nós, Está na página 34, não é isso? Isso. Considere a densidade da água a 25 graus Celsius igual a 1 grama por centímetro cúbico. E a tabela abaixo, com as densidades de outros materiais. Depois responda as perguntas que seguem. Então, bom, a gente falou aqui muito sobre as propriedades da matéria e uma das propriedades foi sobre a densidade. Fizemos vários experimentos e a gente mostrou aqui que a densidade é a relação entre a massa e o volume de um corpo. E que ela é representada, a unidade que representa a densidade é gramas por centímetro cúbico. Aí tem aí o pau-brasil, né, Bruna, que é 0,4 gramas por centímetro cúbico, o alumínio, 2,70, o diamante, 3,5 gramas por centímetro cúbico, o chumbo, 11,3 gramas por centímetro cúbico, o carvão, 0,5 gramas por centímetro cúbico, o mercúrio, 13,6 gramas por centímetro cúbico. Analisando essa tabela, Bruna, o que a gente percebe? Que o que tem menor densidade aí vai ser o pau-brasil, né? Depois aí vem o carvão. E o de maior densidade, Bruna? Aí é o mercúrio, não é? E depois aí, em segundo lugar, aí vem o chumbo. Então é bom a gente fazer essa análise, porque as atividades que vêm exigem essa análise. Qual o nome da menor unidade de medida da densidade representada na tabela? Nós já analisamos, não foi? O pau-brasil, que ele tem a densidade equivalente a 0,4 gramas por centímetro cúbico. O carvão tem densidade equivalente a 0,5 gramas por centímetro cúbico. Com certeza, se eles forem adicionados aí à água, com certeza eles vão flutuar, né, na água líquida e pura, na temperatura ambiente. Se colocar esses produtos aí, essas substâncias, elas vão flutuar, porque nós aprendemos que os objetos mais densos afundam e o menos denso flutua. Então, a gente fez aqui muitos experimentos sobre isso aqui. Pode ler para nós, Bruna, por favor? Claro. Letra B. Quando há 1 quilograma de cada um desses materiais, qual terá maior volume? Por quê? Bom, a gente até comentou, né, no Tira Dúvida, que algum aluno fez uma pergunta lá sobre essa mesma questão. Aí ele colocou lá, acho que o algodão e o chumbo, não foi? E aí a gente falou o seguinte, né? E a mesma questão disso aqui, do PET, que a quantidade de massa é a mesma, é 1 quilo, né? Porém, o volume altera. Quanto menos denso for o material, mais volume ele vai ter para até chegar em 1 quilo. Então, o pau-brasil, por exemplo, e o carvão, é porque eles são menos densos. Então, com certeza, eles vão ter uma quantidade de volume bem maior. Vamos para a letra C, Bruna. Qual material é o mais denso e o menos denso? Justifique sua resposta. Então, já falamos na nossa análise da tabela, né? Nós falamos aqui que o mais denso é o mercúrio, porque ele tem 13,6 gramas por centímetro cúbico, porque ele tem, na verdade, maior massa, né? E o menos denso é o pau-brasil, com 0,4 gramas por centímetro cúbico, porque ele tem massa menor. Agora, semana 3, nós trabalhamos aqui também, né, sobre das fatores que a gente abordou muito na semana 3 foi aí os estados físicos da matéria, a mudança de estado físico. Foi muito legal aí
essa aula e a gente retoma sempre as propriedades gerais e as específicas da matéria. Então, na semana 3, nós temos aí a questão 1 do PET, que está na página 37. Leia para nós, fazendo um favor, Bruna. Um material pode apresentar diferentes propriedades dependendo do estado físico em que se encontra. Determine qual estado físico, sólido, líquido ou gasoso, está relacionado às situações descritas a seguir para estes materiais: ar, parafina e faixa elástica. Bom, nós colocamos aí 3 materiais e a gente vai discutir aí o estado físico deles e quando é que eles podem, às vezes, ou não mudar o estado físico, né? E, inclusive, na nossa aula, a gente fez aí o ar sendo comprimido dentro de uma seringa tampada, quando o embolo é empurrado para dentro. Aí, pergunta aí, será qual o estado físico que está esse ar? Então, quando o ar, eu trouxe uma seringa, a gente mostrou o ar dentro da seringa e eu apertei o embolo, né, empurrei, apliquei uma força. E aí, o que acontece? A quantidade de ar diminui, mas o estado físico dele muda? Não. Então, o ar que está presente nessa sala é o estado gasoso, mas se eu pegar, soprar um balão de aniversário e encher ele de ar, o ar também está no estado gasoso. Não importa o volume que ele se encontra. Então, está no estado gasoso, o ar atmosférico também está no estado gasoso. Vamos ver a letra B, Bruna. Parafina derretida sendo despejada em uma forma para fazer vela. Legal, né? Parafina derretendo. Parafina está no estado sólido. Ela vai passar para o estado líquido. Então, a partir de uma temperatura, não é isso? Então, ela começa a derreter. Então, nesse caso, eu estou percebendo que está tendo uma mudança de estado físico do sólido para o líquido, que nós chamamos de fusão. Interessante que quando a gente está acendendo uma vela, a gente consegue perceber 2 transformações. Tanto a fusão, né, que a gente percebe que e depois ela solidifica de novo, porque ela derrete e enquanto ela está recebendo aquele calor. Quando ela está na temperatura ambiente, ela volta para o estado sólido, né? Então, a gente vê a fusão e a solidificação assim em tempo rápido, né? Em curto período de tempo. Então, vamos ver aí, a parafina, ela está no estado líquido, ocorre a fusão da parafina do estado sólido para o líquido. A C agora, Bruninha. Uma faixa elástica sendo utilizada para a prática do exercício físico. Então, vamos pensar aí. Uma faixa elástica, ou pensa aí num elástico, é algo que você consegue esticar. A faixa elástica é muito utilizada aí nas academias para fazer atividade física. Se você puxa a faixa elástica, ela vai aumentar aí o tamanho, mas ela muda o seu estado físico? Não, ela continua sendo no estado sólido, né? Então, a faixa elástica, ela está no estado sólido, apesar de acontecer a deformação, né, dela esticar, não ocorre mudança de estado físico. Ela muda somente a alteração aí no tamanho. Vamos para o próximo. Número 2. Relacione o termo utilizado para descrever as mudanças dos estados físicos. Está na página 37 do PET. Bom, vamos aí. Nós já falamos que a matéria se encontra nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, e que ela não necessariamente permanece só no estado sólido, nem no líquido e nem só apenas no gasoso, mas ela acontece a mudança de estado físico. Do estado sólido para o gasoso, nós chamamos de sublimação. Exemplo aí que a gente trouxe foi a naftalina passando para o estado gasoso. Do estado sólido para o líquido, nós chamamos de fusão, é o gelo derretendo. Do estado líquido para o sólido, nós chamamos de solidificação, é aquele suco que você coloca para congelar. Do estado líquido para o gasoso, a gente chama de vaporização. É aquela água que a sua mãe coloca na chaleira para fazer o café, que vai ferver e evaporar. E do estado gasoso para o líquido, nós chamamos de condensação. É o orvalho, é a água da chuva, é a condensação da água. São as mudanças de estado físico. Vamos ler aqui agora essa questão aqui do PET. Número 3. Observe. 1. Uma pedra de naftalina deixada no armário. 2. Uma vasilha de água deixada no freezer. 3. Uma vasilha de água deixada no fogo. E 4. O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Vamos ver quais as mudanças de estado físico? Então, na verdade, as mudanças que estão ocorrendo é a sublimação, solidificação, vaporização e a fusão.
vamos para o próximo, Bruna. Número 3. Cite algumas propriedades gerais, específicas e organolépticas da matéria. Propriedades gerais são aquelas que são gerais, serve para qualquer tipo de matéria. Específicas são aquelas que servem para alguns tipos de matéria. E organolépticas são aquelas que estão ligadas ao cheiro, ao ver, né? Ao cheiro, ao gosto. Então, vamos ver. Gerais são comuns a todo tipo de corpo, como massa, volume e penetrabilidade. Específicas, como depende do material que é composto o corpo, como densidade, solubilidade, temperatura de fusão. E as organolépticas são aquelas recebidas pelos sentidos, como cor, odor, sabor. Vamos para essa próxima aí, Bruna? Vamos lá, número 5. As propriedades gerais são apresentadas por todas as substâncias e dependem da quantidade da matéria existente no objeto. As propriedades específicas não dependem da quantidade de matéria e podem ser usadas para identificar e diferenciar uma substância de outra. Classifique a seguir em gerais, G, e específicas, E. Então, a massa é uma propriedade, a massa é uma propriedade geral, o cheiro é uma propriedade específica, a densidade é uma propriedade específica, a impenetrabilidade geral e o volume também é uma propriedade geral. Na semana 4, nós abordamos aí sobre as transformações físicas e químicas. Vamos lá. Explique com poucas palavras o que são as transformações físicas e as transformações químicas. Então, leia aí a resposta aí, Bruna. Vamos lá. Transformação química. Novas substâncias são formadas, alterando as características da substância. Por exemplo, queima de papel, azedar de um leite, a fotossíntese e a transformação física. Altera a forma do material, mas sua composição é a mesma. Por exemplo, a água congelada, amassar um papel, o vidro trincado. Fizemos aqui vários experimentos, né, mostrando isso aqui. Um aluno, ao realizar determinado experimento, registrou observações a seguir. Ao misturar 10 gramas de um líquido incolor, inodoro, com 10 gramas de um líquido também incolor, com odor desagradável, semelhante ao de ovo estragado, observou a formação de 20 gramas de um sólido preto sem cheiro. Durante a transformação, a temperatura do sistema aumentou. Então, vamos aí, a primeira pergunta. A transformação descrita é física ou química? Justifique sua resposta. Vamos ver aí, Bruna? Química, pois houve alteração, não é? Isso mesmo, química, porque houve alteração nas características do material. E esse quadro? Leia aí para nós, Bruna, a letra B. Transcreva as observações do aluno para uma tabela, indicando o estado inicial e o estado final do processo. Então, no estado inicial, nós tínhamos aí 10 gramas de um líquido incolor, inodoro, mais 10 gramas de um líquido inodoro, incolor, com odor desagradável. Formou. O estado final é aquilo que me resultou. Então, ocorreu a formação de 20 gramas de um sólido, preto, sem cheiro, porém, com a temperatura elevada aí em 15 graus. Número 3, classifique em transformação física ou química. Então, vamos aí. Então, a letra C, né, que é exatamente comprimido efervescente quando jogado em água, é uma transformação química. E também transformação da água líquida em hidrogênio e oxigênio também é uma transformação química. Já as físicas é a letra A, B, D e F. Chegamos aí, né, no final da nossa aula. Agradecemos aí a sua participação, a participação de Bruninha, né, Bruna, que esteve aqui conosco. E a gente aguarda aí no PET 4, que estaremos aí a semana que vem. E fique ligado aí nas aulas de ciências, que nós temos muitas novidades. Até a próxima!